Senhor, nesta noite nós te reverenciamos. Reverence you, Lord. Nós damos a ti o lugar que te é devido. We give you the place that is Nós worthy. arrancamos o homem de cena We take man out of sin. e nós colocamos somente a ti, And we set only you, Lord. porque és tu quem fazes todas as You coisas. do everything. A Bíblia diz The Bible says que se uma folha cai da árvore there's a leaf é falls por on tree. causa da permissão do It's Senhor. because of your permission. Então, Senhor, Lord, o homem não faz nada man cannot do se não anything for inspirado unless it's pelo inspired Espírito by do the Senhor. Spirit of the Lord. Verdadeiramente Really, é o Espírito It's the que Spirit inspira o homem inspires para man que ele possa fazer so we can do coisas grandiosas great things que a tua palavra diz that your word que o says. olho não ouviu, The ears haven't que o olho não viu, The ear haven't o ouvido não ouviu, The ear haven't mas que tu revelaste But you have a revealed todos aqueles to all of que us decidem viver that decide to uma live espiritualidade verdadeira. spiritual for real. Nós te damos o domínio desse lugar. Give you the meaning of this Faz o place. que te apraz. Do what you Se tu want. quiseres tocar, And if you want toca. touch Se it. tu quiseres libertar, If you want to deliver, liberta. deliver. Se tu quiseres curar, If you want to heal, cura. heal. Se o Senhor quiser salvar, You want to save, salva. save. Mas que a tua mão But let your hands esteja no centro de todas as in the coisas. center of everything. Seja feita a sua vontade. Let your will be done Assim na terra, on earth, assim neste culto, in this place, assim neste lugar, in this place, como é feita no céu. as it is in Nós te heaven. bendizemos We e glorify te your name. glorificamos We exalt you. no nome poderoso de In the Jesus. name Você of que puder, Jesus. aplauda o único Can digno. celebrate the only that is worthy. Aplauda mais forte. Se isso for para mim, tudo bem. Mas se for para o Rei dos Reis, aplauda por cima da sua cabeça. Dê a Ele toda a honra. Em nome de Jesus. In the name A of atmosfera está Jesus. criada, amém? The atmosphere is E eu vou filled. fazer um pedido nessa noite. And I'm going to ask for a Não request tonight. deixe passar essa Don't let atmosfera. it pass by. Sabe, quando o Senhor visita um lugar, When the Lord visits a place, é como um vento. it's like a wind. Que quem estiver distraído If you're not vai sentir o vento passar, you feel the wind to mas bless. não vai viver o que o vento But you will traz. leave what the wind Então brings. nessa noite, So tonight, esteja atento pay e attention com o coração aberto and with your heart para o open que o Senhor quer fazer what the Lord em wants to nossas do vidas. in our lives. Em nome de Jesus, In the amém. name of Jesus. Tome o seu assento aplaudindo o Senhor. Ele já está aqui. He is here. Glória a Deus. Glory to God. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? I bless the church with the peace of the E Lord. nessa Amen. noite eu venho debaixo de uma missão. And tonight I come on their E em nome de mission. Jesus, orem por mim. Pray for me. Eu vou falar novamente, orem por mim. I'll say pray for me. Amém. Amen. A missão que o nosso pastor, The mission that our o pastor, sacerdote dessa casa me the priest confiou, of this house, trust que é trazer o alimento vivo, is to bring the word, a the food, palavra de the Deus. word of God. Amém. Amen. E é com muita submissão, reverência e honra It's with a lot of submission, reverence, and honor que eu estou aqui para that I'm here to do. fazer isto. Amém. Amen. E nessa noite eu gostaria de agradecer e honrar mais uma vez And tonight I would like o to nosso honor and thank pastor, pai dessa casa, pastor Edivaldo Simão. our pastor, Amém. father of this house, Pelo Pastor privilégio e pela Simão, oportunidade for the privilege and opportunity, e acima de tudo pela confiança. and above all for the trust. Amém. Amen. Agradecer essa igreja maravilhosa And thank this beautiful por church, mesmo na ausência do seu pastor, even in the absence of the você pastor, ser fiel à you're faithful casa. to the house. Amém. Porque nós não servimos a homem, nós servimos a Deus. We don't serve a man, we serve Glória a God. Deus. Amen. Agradecer também aos meus pais espirituais, como sempre, que eu não podia deixar de mencionar, pastor Rosário Neto e pastora Elga. So also Amém. thank my spiritual parents, Pastor Aplauda, Rosario, aplauda pela Pastor vida deles. Elga. I cannot E thank nessa them enough. noite, And nós tonight, vamos navegar um bocadinho we'll navigate a little bit num tema que é muito falado in a topic that is constantly spoken no meio da in igreja. the midst of the church. Que é como uma música It's até, like a song que é a fé. that is faith. A fé. Faith.
A fé que todos falam, Faith that all talk about, mas que nem todos vivem. but not all live A verdadeira fé. the real faith. E é isso que nós vamos estudar, And this is what we're going to study mergulhando na palavra de Deus deep nessa noite. in the Word of God tonight. Para que você consiga discernir So may you discern em que estágio da fé você está. in what stage of faith are Amém? you. Amen. Fale assim para o seu irmão do lado. Nesta noite, Say tonight você vai sair you'll leave de uma fé ordinária from an ordinary faith para a fé do tipo de Deus. for the faith of the type of Fale God. mais uma vez. Para a fé do tipo de Deus. For the faith of the type of God. E, amém? Aplauda. E talvez você fale. And maybe you say, Fé do tipo de Deus. faith of type of Que God. fé é essa? What kind of faith is A fé this? única e ponto. There's faith as No, it's no, faith no. and period. Existem estágios da fé. There's stages of faith. E a fé do tipo de Deus And the faith of type of é uma God, fé incorruptível. it's a faith that is not corrupted. É uma fé que não se corrompe. It's a faith that cannot get E é isso que corrupted. nós vamos mergulhar nessa noite, And amém? this is how we're going to go there. E como nós já temos aprendido aqui, And because we've been learning here, e quarta-feira and on nós Wednesday, recebemos uma palavra fresca do céu, we amém? received the word Trazida fresh pela from heaven, Valmara, brought by Valmara, que falou-nos sobre o homem espiritual. that spoke about the spiritual man. E o homem, falar do homem espiritual To speak about the spiritual man, remete-nos ao homem que vive no sobrenatural. which will always talk about the man that lives in the Como ela supernatural. falou, And she said, existem duas dimensões: there's two dimensions. a dimensão da terra The dimension of the e a earth, dimensão dos céus, the dimension of the heavens, que é a dimensão do espírito. which is the dimension of the spirit. Então, o homem espiritual, The spiritual man, ele sai da dimensão da terra he takes the dimension of the para earth viver a dimensão to espiritual, live the spiritual que é a dimension, dimensão do which is sobrenatural. the dimension of the supernatural. E essa sexta-feira, And today, in this ou aliás, Friday, às on sextas-feiras, Fridays, nós temos vivido dias proféticos. we've been living Ou prophetic é um nights, culto profético. a prophetic service. Então é necessário So it's que necessary aqueles que those vêm para este that serviço come to the service, tenham a mentalidade do lugar em que eles estão, they have the mindset of the da place that they are, atmosfera que eles the estão. atmosphere where they are. Porque se você vem para uma atmosfera do sobrenatural If you come to the atmosphere of the supernatural, e você é um homem carnal, and you're a fleshly man, você não vai extrair dessa you atmosfera will not extract from o this que você atmosphere precisa. what you need. Por isso é que muitos vêm à igreja, That's why many come to church. estão aqui todos os cultos, They are here every todas as service, every sextas-feiras, Friday. até caem, They even fall. até oram. They even pray. Mas eles dizem, eu não vejo o resultado. But they say, I don't see results. Por que será? Why? Se todos estamos na mesma We atmosfera, are all in the same atmosphere. por que uns têm resultados Why is it that some have results e outros não? and others don't? Não sei se alguma vez você já se questionou. Have you questioned yourself? É porque se você estiver numa certa atmosfera, If you're in a certain atmosphere com uma mentalidade with a mindset que não corresponde a essa that atmosfera, doesn't agree with this atmosphere, você não vai extrair then you never extract dessa atmosfera from this o que atmosphere você precisa. what you need. E viver no sobrenatural e profético é viver fora da lógica do homem. And to live in the supernatural and prophetic is to live outside of the logic of man. Eu tenho sempre falado, I always say, se nós como cristãos if we as a believers caminharmos vivendo a nossa vida na terra walk, living our life on earth com a lógica do homem, with a man's logic, nós seremos homens espirituais frustrados. we will be spiritual men frustrated. Porque a lógica de Deus Because the logic of é God completamente na contramão da lógica do homem. is completely against the logic of man. Vamos ver uma coisa. Let's see something. E o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração, And the Lord has ministry in this word into my heart, que num tempo oportuno nós falaremos. that in the right time we will speak about it. O Senhor diz The Lord says que o forte, that the strong, na verdade, é o fraco. in reality, is the weak. O Senhor diz The Lord says para dizer o pobre to say the poor que ele é rico. that he is rich. É para nós entendermos So we que a understand lógica de Deus that the logic of é na God, contramão. it's always against da lógica do homem. the logic of man. Deus diz que o maior no reino dele He says that the greatest in his kingdom não é aquele que é servido. is not the one that is served. Se nós formos para ministério If you go to a ministry ou uma presidência de país, or presidency of a country, nós vamos encontrar homens servindo a autoridade daquele we'll lugar. find men serving the authority of this place. O que nos remete a pensar What makes us think que aquele homem naquele lugar é o maior. that this man in that place is the greatest. Mas Deus nos fala But God que no says reino dele that in his o kingdom, maior é o the menor. greatest is the smaller.
Então, se nós como cristãos So we as believers, não we entendermos don't understand a lógica do nosso the Deus, logic of our God. nós seremos homens cristãos frustrados. We will be spiritual men frustrated. Amém? Amen. Você trouxe aí a sua agenda e a sua Bíblia? Did you bring your Bible, your Vamos agenda? abrir Hebreus 11. Let's open Hebrews 11. Hebreus 11. Hebrews 11. Vamos para o versículo. Isso, vamos começar do 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não. Não vemos. Eu gostaria de uma outra versão. Comunicação e imagem me ajuda. Aquela versão que diz, que é a que eu estudei, o firme fundamento. Comunicação e imagem consegue me encontrar uma outra versão? A que diz, a fé é o firme fundamento. Amém? Diz comigo, estamos a chegar lá. We are getting there. Say it. Comunicação e imagem consegue ou não? Podem me dar alguma resposta? Almeida? Almeida corrigida. Amém. Há uma versão que diz, a fé é o firme fundamento There's a version that says that faith is the firm foundation, das coisas que se esperam. the things of we are waiting for. Amém? Põe a versão que estava. Se eles não conseguem achar, pode colocar a versão que estava. Almeida corrigida, sim. Amém. Vamos aplaudir a comunicação e imagem. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. Diga comigo, firme fundamento Say firm foundation das coisas que se esperam. Diga comigo, e a prova. and the proof Mais uma vez, diga, e a prova and the proof, das coisas que não se veem. the things that are not seen. Aí tem uma palavra-chave que enquanto eu estudava me saltou There's a key word that as I aos was olhos, studying, this que é word came up, fundamento. which is foundation. E eu fui tentar entender o que é então o fundamento. And I went to try to understand what foundation means. E eu encontrei que o fundamento no latim, se você puder apontar, Foundation in Latin é o princípio sobre o qual se apoia is the beginning of what it's sustained e desenvolve uma coisa. and develops something. É o princípio It's the beginning sobre o qual se apoia and what is sustained e se desenvolve uma coisa. and we develop something. Significa a base. Means the foundation. Então, quando a Bíblia está a dizer em Hebreus 1, When the Bible is saying in Hebrew 11:1, 11:1 que a fé é o firme fundamento, that faith has firm foundation, ela está a dizer que a fé é o firme princípio, ou é uma base firme it's saying that the faith is a base that is firm das coisas que se esperam of the things that we are waiting for e a prova das coisas que não se veem. and the proof that the things that are not seen. Então, quando você conhece um fundamento, So when you know a foundation, o fundamento de alguma the coisa, foundation of something, você vai entender como aquilo you funciona. understand how things work. Se você for, por exemplo, If you go, for example, estudar um edifício, start a building, você vai tentar entender you try to understand a base ou o fundamento the daquele edifício. foundation of the building. Porque nada se constrói senão sobre uma base, sobre um fundamento. Because you don't build anything Então, unless it's quando from a você vai foundation. tentar entender o fundamento, So when you try to understand the foundation, você está a perceber ou está a entender como algo funciona. you're trying to understand how things work. Então, Hebreus 11:1-3, Hebrews 11:1-3. 11:1, desculpa, Hebrews vai 11. dizer que a fé é o firme fundamento. We'll say the faith is the firm Ou foundation seja, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. of the things that are waiting for. Logo, se você quiser entender So you don't quais understand são essas coisas que se where esperam, the things that we are waiting for. você precisa ir ao fundamento. You need to go to the E esse foundation, fundamento é a fé. and this foundation is Se the faith. você quiser entender If you want to como understand caminhar how to walk nas coisas que não se in the veem, things that we are not você seeing, precisa de ir ao you need fundamento. to go to the foundation. E o firme fundamento é a fé. And the firm foundation Então nós is faith. conseguimos aqui perceber So we can que a understand fé é a base the faith is the do foundation homem espiritual. of the spiritual man.
Por que é a base do homem Why is espiritual? it the foundation? Porque o homem espiritual Because the spiritual man caminha numa dimensão do incerto. walks in the dimension of the O uncertainty. homem espiritual, The spiritual man ele não é guiado pelos olhos He's físicos, not led by your physical que veem o eyes. que está ao That they alcance. see what is O there. homem espiritual, The spiritual man, ele caminha sobre as águas. He walks upon the E quando waters. falamos sobre as águas, And when you say upon the é algo waters, incerto. it's something that is not Quem sure. caminha sobre as Who águas? walks upon the waters? Então, o homem So espiritual the spiritual man é um homem que, na verdade, caminha is a man that for real, he walks nas coisas que não se in the veem. things that are not seen. Por isso é que é muito difícil se tornar um homem That's espiritual. why it's hard to become a spiritual man. Porque para ser um homem espiritual, Because to be a spiritual man, você está com a vida totalmente destruída. you have your life completely destroyed. Você está no fundo do poço. You're in the deeps. E você aparece para Deus And you show up to God, e Deus te diz: and God tells you, eu farei de ti I'll make you uma grande nação. a great nation. Você vem diante de Deus And you come before God com 100 anos with 100 years old. e Deus te diz: And God tells you, você será pai de nações. you'll be a father of nations. Incerto, And not sure. não há certeza. You're not sure. Então, se as igrejas nos dias de hoje So the churches of the days, they não caminharem na dimensão do don't sobrenatural walk up in the dimension of the ou na supernatural. dimensão espiritual, Of the dimension of como the nosso spiritual, pastor diz, when our pastor serão says, igrejas patéticas, Will be silly churches. porque elas quererão Because they want to viver no sobrenatural, live in the supernatural, entendendo o natural. trying to understand the natural. E quando Deus disser, And when God says, o diagnóstico é o the HIV, diagnosis is mas HIV, você está curado, but you're você healed, não vai crer. you never believe. Porque o homem espiritual entende que caminha numa dimensão das coisas que não se veem. Because the spiritual man walks in the dimension that the things are not seen. Então talvez você diga, Maybe you say, mas eu até tenho fé. I actually have faith. Vamos entender se tem ou não. Let's understand if you actually have or not. Tem pessoas There's some people, que elas até têm fé they actually have faith. e elas alcançam grandes resultados. And they reach great results. Mas tem pessoas But there's some people, que elas também têm fé, they do have mas faith, elas não alcançam but they resultados. don't reach anything. Por que será? Why? A Bíblia fala de um evento The Bible talks on an event. que os discípulos estavam no barco The disciples were up on a boat. e surgiu uma tempestade. And a storm came. Mas antes disso, But before that, a Bíblia diz que eles estavam no barco they were in a boat. e vinha caminhando um ser That a being was sobre as águas. walking upon the waters. E eles estavam no barco And they were up on a boat. e um deles And one of them decide ter uma experiência diferente. decides to have a different experience. É impressionante que nós, It's impressive quando that lemos essa when história, we read the story, nós só falamos sobre Pedro. we only talk about Peter. Mas eu tentei entender os discípulos que estavam no But I barco. was trying to understand all the disciples that were in the boat. Porque a verdade é Because the reality que is Jesus apareceu a todos eles. that Jesus showed up to all of them. Come on. Jesus não apareceu só para It Pedro. was not just Peter. Jesus apareceu He showed up aos discípulos To que estavam all no of barco. them. Come on. Come on. Mas a Bíblia diz que Pedro, But the Bible says that Peter, o mais acelerado talvez, the one that ele diz assim a Jesus: he said to Jesus, se és tu, if it's you, manda-me que eu venha tell me to go. e caminhe sobre as And I águas ao walk teu upon the encontro. waters. Mas é impressionante, Jesus apareceu para todos eles. But Jesus showed up to all of them. E porque será que só Pedro But why is it that only Peter decidiu ter essa posição? decided to take this position? Exatamente pelo que eu falei no início. Exactly what I said in the beginning. Existe a fé, There's faith, mas a fé em estágios. but faith is in stages. Come on. Mas uns estão no estágio 1 Some are in the stage 1. e outros já chegaram ao estágio And others que é o already estágio reached perfeito da fé, The perfect stage of faith, que é a fé do tipo de Deus, which is the faith of the type que é of uma God, fé incorruptível. which is a faith that is not corrupted. É uma fé que não depende das It's a circunstâncias. faith that does not depend on the circumstances. É uma fé que não depende do exterior. It's a faith that doesn't depend on the exterior. E é isso que Pedro decidiu viver. And this is what Peter decided to leave. Mas Come on. Jesus apareceu para todos eles. But Jesus showed up to all of them. Jesus a nós nessa noite pode aparecer a todos nós. Jesus can show up to all Mas of cada um us. de nós vai extrair de But Jesus each algo one of us will diferente. extract something different from him.
Então o problema, na verdade, não é Jesus aparecer. So the problem is not Jesus showing Não é up. Deus fazer. It's not God doing. É a tua posição quando Ele aparece. It's your position when he shows up. Come on. Porque Jesus pode aparecer When Jesus can show up e você não ter no seu coração, na sua vida, a fé que lhe agrada desenvolvida. hallelujah, but you might not have the faith that E a Bíblia pleases vai you me in your dizer heart. And the Bible will tell me Que sem a fé that que agrada a without Deus, faith that pleases é God, impossível agradá-lo. it's impossible to please him. Então, na verdade, So, in há um reality, tipo de fé There's a type of que faith agrada a Deus. that pleases him. E essa fé And this é faith rara nos dias de hoje no is meio da rare igreja. in these days in the church. E nós vamos entender por quê. And let's understand why. Amém? Amen. A fé é um processo. Faith is a process. E ela tem níveis. And it has A fé não é levels. uma magia. It's not magic. Muitos pensam que a fé... eu tenho fé. I have faith. Recebi Jesus. A fé surgiu. Oh, now this faith. I Não, got não, não. A Jesus. fé é um processo. Faith is a process. Por isso é que ela tem estágios. That's why there's stages. Hallelujah. E nós vamos ver o primeiro estágio. And we're going to see the first stage. E eu queria que você olhasse para o irmão do lado And I want you to look to the e neighbor on the perguntasse: side. será que você está nesse estágio que Are vamos you ler in the agora? stage that we're going to read? Diga a ele: sabe qual é esse Do you estágio? know what the stage is? É a fé It's faith que você acredita that you believe porque todos acreditam. because all believe. Come on. É a fé It's the faith que eu acredito that I believe porque todos acreditam. because all believe. A Bíblia diz The Bible says que um homem foi marcado e chamado por Deus. that a man was marked and called by God. E esse homem é Moisés. And this man is Moses. Para uma missão To a mission que era libertar o that povo. was to deliver the people. E a Bíblia diz And the Bible que na says verdade Moisés saiu do Egito that Moses went to Egypt e saiu acompanhado com o povo de Deus, and went with the people of God, com o povo hebreu. with the Hebrew people. Mas o que eu me questionava é: But I was questioning is, Moisés saiu Moses left para a terra to prometida the promised land porque ele teve um encontro com because he Deus. had an encounter with God. Deus o chamou. God called him. E o povo hebreu? What about the Hebrew people? Come on. Come on. Por que que eles saíram do Egito em direção à terra prometida? Why did they leave the Egypt to the promised land? Não sei se você já se questionou. Have you questioned yourself? Na verdade, eles estavam a seguir um homem. They were just following a man. E eu acredito And I que believe quando eles saíram, that when they left, muitos falavam: some were saying, oh, você também vai? oh, are you coming? Oh, você também vai? Oh, you coming? Então eu vou. Oh, so let me Oh, go. aquele também vai? Oh, this one is Ah, going. o outro vai? Oh, no, you're going. Então eu também vou. Oh, no, let me go. Mas Moisés saiu porque ele tinha uma missão. But Moses left because he had a mission. Come on. Então não existe uma fé do tipo de Deus So there's a faith of type of sem God. uma experiência verdadeira com Deus. Experience with God. Come on. Porque senão você vai, Oh, you all porque go. muitos vão. Because all are going. Mas há aqueles que vão, But some are going. porque a palavra foi liberada Because sobre a the sua word was vida. released upon their life. Come on. Alaramasotaya. E esse foi Moisés. That was Moses. Come on. Então há um tipo de fé So there's a type of faith que eu acredito porque todos acreditam. some believe because they all believe. E não é isso que acontece nas nossas igrejas. And sometimes it happens in our Nós churches. viemos aos cultos We come to the service. e eu até oro batendo palmas. I pray clapping. E o Ministério do Louvor está a ministrar a And worship adoração. him is worshiping. E eu até começo a levantar as mãos e a adorar. I lift my hands and I Mas worship. você está fazendo por causa de uma experiência? You are doing because Ou of você está fazendo experience? porque toda a igreja Are you doing faz? because the church is doing? É aquilo do viver no automático, como a Valmara disse. To live in an ultimate. Eu venho à igreja e eu adoro. I come to church and I worship. Com que entendimento você adora? By what understanding are you worshiping? O pastor libera uma palavra do The altar. pastor releases a word from the E altar. você até diz, And amém! you say amen. Com que entendimento By você what recebeu aquela understanding palavra? are you saying amen? Come on. Enquanto eu estava no meu lugar, As I was in my e os place, ministros aqui em cima and the orando, ministers are here, muitos no seu lugar many in their places. não conseguiam obedecer o comando. They couldn't even obey the command. E até muitos And some, oravam até batendo they're palmas actually praying, de clapping, um lado para o outro. right? We're E walking. Deus me disse, presta And atenção. God said, pay attention. Com que intenção você está a fazer But isso? what intention are you doing this?
Porque todos fazem? Because everyone is Ou doing. porque você verdadeiramente vive uma experiência Or comigo? because you're living experience with God. Come on. Hallelujah. Então nós vemos So we see Moisés chamado a Moses that is para called uma missão to a mission e povo que caminha and a people that walk só porque todos vão. just because they are all going. Por isso é que estamos diante do processo. That's why we're saying E before the aquilo que eu process, disse, a fé é um processo. faith is a process. Então, há fé para eu sair do Egito. That's why for me to leave the Egypt. Mas como está a minha fé no processo para a How terra is my prometida? faith in the process of the promised land? Por isso é que o povo hebreu, That's why the Hebrew no people, caminho, and the way, o que eles começaram a they fazer? said, Mas não é melhor então que nós voltemos, let us go back, they não said. remetendo-se ao passado? I would rather go to A slavery. fé que você crê porque todos creem The faith that you é believe uma because fé of que me. você até pode se movimentar. You can actually move. Mas você vai sair do lugar When you leave this place, sempre se remetendo ao passado Always going e back. nunca para a terra que o Senhor já liberou na sua frente. land. E muitos de nós nas igrejas And many of us in vivemos churches, esse tipo de we fé, live this type of faith. Come on. que nós até nos movimentamos, We move saímos de culto até animados. from one service that was amazing E no processo, and in the process. What about the eu process? acho que aquela palavra que eu recebi, I think that word that I received, acho que até não é bem assim. I don't even think it's like that. Porque eu até recebi, Because I received, mas a minha realidade continua a but my mesma. reality is the same. Você esqueceu que você está no You forgot that you processo. are in a process. E a fé é esse processo. And faith is this process. Come on. Se há fé para sair do If lugar, it's faith to live this deve place, haver a fé para o there's processo até gotta be chegar faith à to terra the prometida. process by the time that you get to the promised land. Hallelujah. Então, será que você está nesse estágio? So are you in this stage? Que é a fé que todos creem. That is the faith that all believe. E por isso eu creio. And that's why I believe. E há problema muito grande para esse tipo de fé. There's a problem that is really big for this type of faith. Gênesis 6:13. Genesis 6:13. O problema desse tipo de fé The problem with this type of faith, é quando todos não acreditarem. what if them all don't believe? Porque você crê porque todos You acreditam. believe because they all believe. E quando todos não acreditarem? What about when they don't believe anymore? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Eu quero que a igreja leia para mim esse versículo 14. Vamos lá. 1, 2, 3. Não. Vamos ler novamente, organizados, como diz o nosso pastor. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então Deus aparece para um homem So God shows up to a man e Deus diz assim: and God says, eu tenho uma missão para ti. I have a mission for you. Eu vou destruir a terra, I'm going to destroy the earth. mas eu preciso que você faça uma arca But I want you to build an ark. e você entre nela. And you go inside of the ark. Não era só para Noé It entrar was not na just arca. for Noah to go in. Na verdade, Noé entraria com todos aqueles que crescem na palavra que foi liberada. In reality, Noah would go in with everyone that believed in the word. Só que o problema But the é problem que quem creu na palavra that the one that believed in the word foram os filhos, were the family, the as children, noras, the daughter-in-laws, genros. the son-in-laws. mas não era apenas para But it eles was como not just for família his entrar. family. Então o problema desse tipo de fé é esse. So the problem of this type of faith is E this. quando a palavra for liberada What if the word is e released todos à sua volta não acreditam, and no one around you will believe? qual é o seu What posicionamento? is your positioning? Esse é o perigo This is the danger da fé de crer porque todos creem. of the faith of when you believe because all believe. O problema em crer The porque problem, todo mundo crê the problem of believing because all believe
é que você não consegue lidar com o processo. It's because you cannot deal with the process. Porque, como eu disse, a fé é um processo. Because I said faith is a process. E ela obedece princípios. And it obeys principles. Noé tinha uma arca a construir. Noah had an ark to build, Ou seja, obedecer um incerto. to obey something that wasn't sure. Por causa de uma palavra que foi Because liberada. of a word that was released. Segundo tipo de fé. The second type of faith. Você acredita porque viu. You believe because you saw. A Bíblia diz The Bible says que dos discípulos, that one of the disciples, que muitos falam que é o... Como é que o povo chama Tomé? Tomé, Incrédulo, né? the Aquele unbeliever, que creu the one that believed porque viu. because he saw. Ou seja, para que ele cresce, For him to ele believe, precisava ver. he had to see. Então tem esse tipo de fé. So there's this type of faith. Porque Jesus andava com todos. Because Jesus walked with them all. E ele se apresentou a uns And he que presented de to some imediato creram que era ele. that immediately believed that it was him. Mas deles, But one of them, que era Tomé, that was Tomé, disse: eu só vou crer se eu ver. I will only believe if I see. Então na igreja, So in church, nós também podemos estar a viver we can also com live esse tipo de fé. with this type of faith. Eu só creio quando eu vir a cura manifestada. I will only believe if I see healing manifest. Mas espera aí. But wait, Deus te chama para crer antes do milagre acontecer? God called you to believe Ou Deus te before chama the para miracle, crer depois do or milagre God called you acontecer? to believe after the miracle. Porque é muito fácil Because it's actually eu easy crer quando já vi. to believe when I see. É muito fácil encontrar paralítico It's easy to see someone that e doesn't como walk. servo ou serva de As a Deus, servant of God, eu dizer levanta e anda. I said walk, E eu que estou por fora, and me that I'm outside, dizer, será que vai ou será que não? and I'll be like, will go or not? Você está a caminhar nesse tipo de fé? Are you walking in this type of faith? Porque você primeiro quer ver Because you need to see para depois crer. and then believe. E será que Deus nos chama para isso? And is God really calling us for this? Pergunte mais uma vez ao seu irmão. Ask to your brother Em next que to you. nível de fé você se And what encontra? stage of faith are you in? Terceiro nível. Third level. E vamos começar a fechar. We're going to start to close. É o nível daqueles que se apegam às promessas divinas. Is the level of those that hold on to the E promises têm a of God. absoluta certeza And they're sure que elas vão se cumprir. that they will be fulfilled. Come on. Eu não disse que elas têm a certeza. I didn't say that they are sure. Ou que eles têm a Or certeza. that they are sure. Eu disse que eles têm a absoluta They are certeza. fully convinced. Segunda de Reis 4:21. 2 Kings 4:21. Segunda de Reis 4:21. 2 Kings 4:21. Diz assim: e subiu ela, falando da mulher sunamita. Speaking Amém? of the woman. E o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta e saiu. Próximo. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. 23. E disse ele: por que vas a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu. E a resposta dessa mulher é que me chamou a atenção. Hallelujah. E ela respondeu: And she answered, tudo vai. it is well. Mas espera aí, Wait a minute. tudo vai bem. Was everything good as well, actually? Ela acabou de perder o filho. She just lost her son. E tudo vai bem. And she's saying everything as well. Andar na lógica de... To walk in the logic of God. Porque a Bíblia nos fala Because the Bible says que o nosso Jesus that our Jesus foi chamado was called para correr, to run porque o seu amigo Lázaro because her Estava mal. because her friend Lazarus was bad, estava a morrer. was dying.
E Jesus diz assim: And Jesus says, não, no. eu vou deixar que a situação fique completamente má, sem nenhuma solução. Let me make sure that the Já no situation has no estado solution. irreversível. I mean, in a stage that nothing can be done. Para que eu volte So I could go. e os faça entender a minha lógica. I'll make understand my logic. Porque a minha lógica Because my é logic que quando está morto, is when it's na dead, verdade dorme. and reality is asleep. O filho dessa mulher estava à beira da morte. The son of this woman was dying. E ela responde ao seu marido: tudo está bem. And she answered her husband, everything is well. Diante das dificuldades e das adversidades, Before the trials and hardships, quais têm sido as nossas respostas? what are our answers? Porque a nossa resposta, Because the way we na react, verdade, representa o nosso nível de fé. in reality, represents our level of faith. Come on. E é impressionante And it's actually impressive. que a nossa resposta That our answer pode anular o milagre. can cancel the miracle. Aquela mulher sabia That woman que se knew. ela dissesse ao seu If marido she said to her o que husband aconteceu, what happened, provavelmente ele diria: most likely já he'll say, morreu, "It's dead. vamos enterrar, Let's bury. vamos enterrar, Let's cancel. vamos preparar." Let's prepare. Talvez choraria, They will probably talvez cry. o marido se desesperaria, husband mas will be ela foi desperate. uma mulher But sábia, she was a wise woman. porque ela disse: o homem que me liberou a palavra, Release the word. eu sei I know que a palavra de Deus não volta that the word vazia. of God will not return Se void. Deus me deu, If God se o made, profeta liberou, prophet released, está liberado. It's released. Queira o diabo não. whether the devil wants or not. Então nós podemos anular o milagre, So we can cancel the miracle. porque às vezes estamos no processo. Sometimes we are in a process. E nesse mesmo processo, And the same process, nós começamos a liberar palavras que contrariam a We're in lógica this de word that Deus. contradicts the logic of God. Por isso é que aquela mulher, That's why diante that do woman seu said- marido, disse: está tudo bem. Before her husband, she said everything is Eu well. vou ao encontro de quem vai resolver o problema. I'm gonna encounter whoever is gonna solve my problem. Hallelujah. Essa é a fé do tipo de Deus. This is the faith of type of God. Uma fé que diante da morte não se corrompe. A faith that before death does not get corrupted. Come on. Deus não queria o velório. God didn't want the Deus funeral. queria que o nome dele fosse God wanted His glorificado. name to be glorified. E aquela mulher teve discernimento And the woman had discernment para entender essa verdade. to understand this truth. Na fé do tipo de Deus, In the faithful type of God, que é a fé which is incorruptível, the faith that is not corrupted, nós entramos num nível da total persuasão. we enter into a dimension Como of Paulo persuasion. disse, As Paul eu said, estou completamente persuadido. be fully persuaded. É um nível de que não há mais incerteza. There's a level that's no A assurance. minha realidade não pode definir a minha verdade. Reality will not define É my um nível truth. que, independentemente da situação, Whatever the se Deus situation, disse que você terá paz, If God se said, Deus disse que você será bem sucedido, God se said, Deus disse que você prosperará, se Deus disse que você será mãe de filhos, por mais que a realidade natural diga o contrário, even if the você reality está says against, totalmente persuadido. totally persuaded. Xalaramamamasotaya. Deus nos chama. God Deus calls chama us. a igreja nos dias de hoje God is church para in voltar today's a esse nível de To go back fé to this level of em faith. que, em meio ao caos, In the midst of o seu chaos, irmão chega your brother e pergunta: answers, está tudo bem? "Is everything Você okay?" olha no olho e You diz: está tudo bem, "Everything is porque o well." meu Deus ao seu tempo se levantará em meu favor. Xalaramamamasota. Se Deus prometeu saúde plena, vai acontecer. If God promised Se Deus to prometeu a paz que excede o entendimento, vai If God acontecer. promised the peace Se will Deus happen. prometeu a restauração desse casamento, vai acontecer. God promised Se restoration. Deus prometeu a cura, não importa o diagnóstico do homem, vai acontecer. Porque Ele falou. because He said.
verdadeiro tipo de Deus The faithful type of é um God nível de fé is the type que of faith você não depende da conta that bancária. you don't depend on your bank account. Não depende da conta You don't bancária. depend on your bank account. Você depende de uma palavra liberada. Você depende de uma palavra que sai da boca de Deus. E Deus disse: vocês construirão um templo ou uma catedral. Não importa a conta bancária da igreja. A palavra foi liberada e vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Segura. Muitos de nós aqui Many of us here, estivemos no início, we were in the beginning. quando ainda estávamos na pontinha. We're still in the Pontinha. Uma igreja para 100 pessoas, mais A ou church menos. for 100 people, roughly. E o nosso pastor, And our pastor, sempre totalmente persuadido pela palavra e pela promessa de Deus, completely persuaded by the word and the promise dizia: of God, nós sairemos daqui. he said, we're going to E leave this vamos place para um outro and lugar. go to another place. Muitos Many que até criam, mas porque todos criam, believe because all believed. achavam de maluco talvez. They think they were crazy, maybe. Havia aqueles Some, que queriam ver they wanted to see para depois acreditar and then no believe que o homem de Deus falava. what the man of God was saying. Mas ele totalmente But he persuadido. was completely persuaded. Em 2 anos, In 2 years, saímos de uma igreja we left the church de 100 pessoas of 100 people para uma igreja de 1000 to a pessoas. church of 1,000 people. Na lógica do homem era impossível, mas na lógica de Yahweh, do Deus provedor, God the provider. todas as coisas são possíveis ao que crê. E eu estou totalmente persuadido que as palavras do Senhor, passe o tempo que passar, elas se cumprirão. Elas se cumprirão na sua vida e na minha vida. Hallelujah. Se Deus falou, está falado. If God Eu said vou it's repetir. done. Se Deus falou, está falado. If God said it's done. A fé que não depende da conta bancária. The faith doesn't depend on bank account. Qual é o projeto que Deus falou? What is the project that God Qual said? é o projeto que Deus colocou sobre a What is sua the project God vida? has placed in your life? Tira os olhos naturais da conta Take bancária the natural eyes e of the bank comece a account navegar start to na give frequência de Deus, frequency of God. que é a frequência da provisão. Let's have the provision. Porque a tua conta bancária, Because your bank account ela vai te ajudar para o momento will agora. help you now. Mas existe um nível da provisão de Deus, Hallelujah. But there's a level of como o provision of nível God. daquela mulher But the level of this que woman. foi incomodar o profeta. She was bothering the E o prophet. profeta disse: And the prophet said, fecha a porta. Close the door. Enquanto a porta estiver fechada door is e closed. você crê no milagre, And you believe o in the miracle. azeite vai jorrar. The O oil. azeite vai jorrar. O azeite vai jorrar. O azeite vai jorrar. Segura. E o azeite não vai só jorrar para você pagar as tuas contas. And the oil won't pour just O for the azeite bills. vai jorrar para você dar emprestado. Esse é o nível da provisão do This is divino. the level of the provision of the divine. Igreja, Church. vamos escolher andar Let's just na walk frequência do in the divino. frequency of the divine. Eu prefiro I would a rather palavra liberada the word that is e a released provisão divina and the provision do que that- confiar na minha conta than do to banco. trust in my bank account. Esse é o tipo de fé incorruptível. This is the type of faith that is not corrupted. É um nível de fé que Deus nos dá a visão. It's the level of faith that God gives us a vision. E nós não precisamos olhar para as And we circunstâncias don't need to look at the circumstances para acreditar e dar o to passo. believe and to step outside. A pergunta é: And the question em que is, nível de fé você and what está? level of faith are you in?
Mas o meu marido já tomou a decisão e saiu de casa. But my husband already made a decision and left the house. Mas eu já recebi o diagnóstico But do I already hospital. got the diagnosis of the hospital. Mas eu até estou desempregado. I actually don't even have a job. Decida nessa noite Decide tonight caminhar na frequência do to divino. walk upon the frequency of the divine. Talvez você até diz, Maybe you say, eu até já tenho esse tipo de fé desenvolvida I em have mim, this faith that is developing mas me, nada acontece. but nothing happens. Para terminar, To finish, eu vivi uma experiência, I lived an experience, a mesma situação, the same situation, mas com duas realidades but two diferentes. completely different realities. Em 2016, 2016, do nada, out of nowhere, de repente, meu pai começou a desenvolver umas coisas no corpo que ninguém entendia de onde saía. my father was developing something in the body that nobody understood. Vai a Cuba, It was to Cuba, vai para Namíbia, goes to Namibia, vai para não sei goes aonde. to everywhere, E ninguém determinava o que tinha na and verdade. no one could find what was Até que happening. ele veio para cá, The one that he came para here, esta mesma terra, to the same land, e foi detectado câncer. and was detected a cancer pulmão. in the lungs. Quando nós recebemos aquela notícia, When we received that news, imaginem vocês you can only imagine receberem uma notícia dessas to receive this news em pouco tempo in such a short time, e dizerem que já não era um estágio para tratamento. and it was not even a stage to treat. Tão rapidamente já tinha passado para o estágio 4, I mean, it was already on stage 4. que era o estágio que não tinha mais volta. It's the stages there's no turning back. E eu lembro And I remember que eu orando a Deus, that I was praying to God. Pai, faz um milagre. I said, Father, do a miracle. Pai, faz um milagre. Father, do a miracle. Pai, olha por nós. Father, look at us. Pai, em nome de Jesus, In the name of Jesus, a tua palavra diz Your word says que o Senhor that the Lord morreu na cruz has died on the cross, e o teu sangue and your blood já liberou sobre nós was released on a us. vitória. The victory. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. You took upon you E eu all the- declaro que essa And I enfermidade declare this já infirmity foi levada na cruz was do taken on Calvário. a cross, Confessando a palavra, declaring the word, crendo, believing, confiando. trusting. E depois de um ano, meu pai veio a falecer. And after 1 year, my father died. Anos depois, Years later, em 2021, 2021, a minha mãe apanhou o Covid. my mom got COVID. Entrou para o hospital já num estágio terrível, And she went to the hospital in a very critical stage. em que não se podia visitá-la mais. You can no longer visit her. Tinha que se alimentar pela sonda. They need to feed her with tubes E and eu everything. grávida, And I was pregnant há uma semana de dar à luz à minha filha, a week to give birth to my daughter, longe. away. E eu lembro que eu orando a Deus, And I remember praying to God. dizia: Pai, I said, Father, não permita don't allow que nada aconteça that nothing sem que eu happens esteja naquele lugar. without being that Guarda place. minha mãe, Keep my mother. livra de todo o mal. Deliver from all Senhor, evil. mas todavia, seja feita a sua Let your will vontade. be done. Dias depois, Day later, a minha mãe que estava no estado em que estava, my mother that was in the state that she was, melhorou e recebeu a alta. she improved and was delivered from the hospital. Duas situações So situations aparentemente apparently parecidas. that were the same. Nas duas And both, situações, in both situations, oramos, we both prayed. declaramos, We declared. tivemos fé. We had faith. Mas na primeira não aconteceu. But in the first one didn't happen. E Deus nos leva para esse tipo de fé. And God takes us to this type of faith. Que independentemente de Deus fazer ou não, não muda o que eu penso em relação a Whatever God Ele. does, whether He does or not, it won't change what I think about Him. E nós vemos na igreja hoje. And we see in church today. Não, Deus permitiu que isso acontecesse. God allowed this Eu vou happen. sair da igreja. I'll leave the church. Deus permitiu que isso acontecesse. God did this Agora happen. vou procurar outros Oh, look deuses. for another God. Deus fazendo ou não, Ele sabe todas as coisas. Whether He does or Quem not. jamais conheceu os desígnios de Who ever Deus? known the desires of God or the thoughts of God? Então escolhamos nessa noite So let us just entrar para tonight esse nível de fé, to access this level of faith, de total persuasão, totally persuasion, de total crença, totally believe. mesmo que os outros não creem. Even if others E don't você believe, até sabe que eles não and creem. you know they don't
don't believe. Mas você diz, eu todavia But I say nonetheless, confiarei I will no trust meu Deus in my God que já liberou a that have palavra. released the word. Muitos fazem menção Many men mention na força em homens, in the power outros of em man, cavalos, and some in mas horses. nós, os filhos de But Deus, we, the sons, que decidimos viver até that a fé do tipo de decide to Deus, the faith of God, faremos sempre menção will always do mention nome do Senhor the name que of fez the os Lord céus e a that terra. made heaven on earth. Sejamos nessa noite Let us be tonight persuadidos persuaded a esse nível de fé. by this level of faith. Come on, Levante a sua mão. lift up your hands. Eu quero aproveitar e declarar aqui I want to declare para toda a voz to all que voice está sujeita that is subject à minha voz, to my voice, que independentemente regardless das of the circunstâncias, situation, independentemente regardless daquilo que os seus olhos of what veem, your eyes can independentemente regardless da sua realidade of atual, your reality, queira o inimigo ou não, whether the enemy queira wants o diabo ou não, the devil se wants it, Deus falou, God se said, Deus prometeu, God promised, vai acontecer. happen. Porque ele não é homem para que minta, Not a man to lie, nem filho do homem para que se not arrependa. a son of man to repent. A fé é um processo. Faith is a process. E a novidade para nós nessa noite é, And the news for us tonight is, pela graça de Deus, by the grace of se você God, está no nível de fé 1, if you're on a você stage não one, precisa continuar nesse nível you de don't fé. need to be there. Nesta noite, se você quiser, Tonight, if you você want, pode sair you can move do nível de fé from one que level of crê faith porque todos creem to believe para all um nível de fé totalmente incorruptível. to the level of faith that is totally uncorrupted. Basta você desejar. All you have is E to você desire, crer. and you will believe. A Bíblia diz no livro de Romanos The Bible says in the book of que a Romans, nossa vida, that our life, como filhos de Deus, as sons of God, precisa de ser de fé em fé. must be from faith to De faith. fé em fé. From faith to faith. Não é só de fé. It's not É just de faith. fé em fé. faith to faith. De fé em From faith fé. to faith. Dia após dia, fé Day em after fé. day, faith Glória in em faith. glória. Glory to Não é glory. algo estático. It's not something É stable. processo. It's a process. E a forma de crescer em fé And the way to grow in faith é pelo conhecimento de Deus. is by the knowledge of God. É só pelo conhecimento It's de only Deus. by the knowledge Você of crê God. no seu marido? You believe in your Você crê na husband. sua esposa? believe in your wife? Você crê nos seus You filhos? believe in your Porque children? você tem um nível de conhecimento com eles. Because you have a level of understanding and knowledge Então, of them. é impossível. So it's Nós impossible vivemos a fé do tipo que agrada a Deus we live the faith that se não pleases God. entramos para o nível do conhecer e prosseguir em conhecê-lo. if we don't enter the level of knowing and processing. Não and é só continuing. conhecê-lo. It's not just knowing. É conhecê-lo As e knowing. prosseguindo dia após dia em Day conhecê-lo. after day to know Him. E a Bíblia diz And the Bible says que nós só chegaremos that we'll only reach ao conhecimento de Deus the knowledge of se God nós buscarmos, if we seek se nós buscarmos If we seek como a tesouros escondidos. like hidden treasure. Nós buscamos riquezas, We look for nós riches. buscamos We promoções, look for promotion. nós buscamos as coisas da for the things of terra. earth. É mau? Is it bad? Não. No. Mas que tal buscarmos ao Senhor no mesmo nível que temos buscado as coisas But what if we terrenas? look for the Lord in the same level that we look for the eternal things? Dia após dia, Day after day. caminhar no conhecimento de Deus. Walk upon the knowledge of the Lord. Só assim é que eu e você cresceremos de fé em fé. Only then we're going to grow from faith to faith. Hallelujah. João 2:4. John Fechamos. 2:4, and we close. Esse nível de fé This is the level of faith. é uma fé que gera resultados completamente diferentes do nível 1 e do nível 2 que nós vimos. This level of faith conceive results that are different from level 1 No and level nível 2. 1 e 2, The level 1 and 2, você até sai, you actually leave, você até se movimenta, you move, mas você não vive os resultados but you don't leave the que results precisa viver. that you need to leave. A fé do tipo de Deus, But the faithful type of God, eu determinei assim, I determined like that, que é a fé que gera o milagre. that the faith that conceives the É a miracle. fé que gera o milagre It's que eu the faith preciso. that conceives the miracle that you need. João 2:4 diz assim: John 2:4 says, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Próximo. Sua mãe disse aos serventes: olhem,
A resposta dele His foi answer que não é chegada a hora. is that the time is not up. Indiretamente estava Jesus a dizer: Indirectly, Jesus was saying, não é o tempo de eu fazer o milagre. It's not my time to do the miracle. Foi uma resposta negativa que nós vemos no versículo anterior. It was a negative answer that we see. E ainda assim sua mãe And yet his mother se levanta e diz: stands and says, oh, oh, a resposta foi aquela. that was the Mas answer. façam tudo o que ele disser. But do what he tells you to do. Come on. Come on. Wow. É uma fé que não se apoia à resposta negativa que eu tive It's ontem. a faith that doesn't lay on the negative things. É uma fé totalmente persuadida It's a faith that is persuaded na verdade de Cristo. in the truth of E ela Christ. diz: fazei tudo o que ele vos disser. It says, Próximo. do everything that he tells you. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Próximo. Disse-lhe Jesus: ai, o mesmo Jesus que no versículo 4 The same Jesus in the verse disse que 4, não é chegada a minha he said, hora. my time is not there yet. É o mesmo Jesus It's the same Jesus que no versículo 7 in the next verse. vai dizer: enchei de águas essas talhas. Said, fill Oh, of espera water. aí. Come on. Ainda não era o tempo do It milagre. was not the time of the miracle. O que me remeteu a entender But made me que understand. quem faz o tempo do milagre é você. You make the time of the miracle. Existem milagres que não dependem de Deus. There's miracles that depend Não on God. dependem totalmente de They depend Deus. on God Porque Ele totally. disse: Because he eu bem sei I know o pensamento que tenho the sobre thoughts I vós. have for you. São pensamentos de paz thoughts of e good não de mal. and not of Pensamentos de bem Thoughts of e good não de mal. and not of Para evil. vos dar o fim que To desejais. give you the end that you desire. Então os pensamentos dele já foram So estabelecidos. his thoughts were O established. desejo dele de fazer o milagre já foi His estabelecido. desire to operate the Mas há miracles milagres que quem vai provocar somos eu e there. But some você. miracles that you and I have to Jesus provoke. disse: não é o meu tempo, He says, not my time. não é chegada a minha hora. my time. Mas ela disse: This is time. fazei, Let it fazei, do. fazei, Do. fazei o que ele disser. as it tells Porque you to quem vai liberar o milagre I release the sou eu, It's é a me. minha boca, My mouth. é a minha crença, My belief. é a minha posição. Position. Fazei tudo o que ele disser. E ele vai dizer: And he will say, encham as talhas, fill it up. porque não era o tempo. It was not the Mas time. essa mulher, But this woman, essa mulher this woman teve um tipo de fé had a type que o of milagre faith não pode ser amanhã. that a miracle cannot O be milagre é hoje. O milagre é hoje. E eu me coloco aqui como boca de Deus para declarar que o seu milagre não é amanhã. Não é amanhã. O seu milagre é hoje. O seu milagre é hoje. O seu milagre é hoje. A vitória é hoje. A vitória é hoje. there's a day. A cura não é amanhã, é Healing hoje. is not tomorrow, it's today. A promoção não é amanhã, é It's hoje. not tomorrow, it's today. A vitória não é amanhã, é It's hoje. not tomorrow, it's today. A paz nesse caos não é amanhã, é hoje. Business scales is not tomorrow, it's today. Enchei de água essas talhas. Fill it up with E water. eles foram obedientes. And they were obedient. Encheram-nas até em cima. Não vamos encher só pela metade. Nós vamos encher até em We cima. gotta fill it to the top. Porque o milagre não vem só pela metade. O milagre não virá só pela metade. O milagre será completo para a glória do nome de Miracle Deus. will be filled and complete for the glory of 8. God. E vamos fechar. Oh, E disse-lhes: And said, tirai agora e levai-o ao mestre-sala. O milagre já aconteceu. the miracle happened Agora already. tira Now take it out. e leva para que todos contemplem So let them all see o milagre the miracle que eu já realizei. that I've made it. 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, não sabendo que uma mulher provocou, Not knowing that a woman provoked. se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, próximo, e disse-lhe: Hallelujah. todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então um inferior. Mas tu
guardaste até agora o bom vinho. O que me remeteu a pensar What makes me e think a entender and understand o que a palavra vai dizer, what the word will say. que a vontade de Deus, That the will of God ela não é só boa. is not just good. A vontade de Deus é em níveis. It's in levels. Há um nível There's a do level vinho bom, of the good wine. mas há um nível do vinho muito bom e perfeito. There's a level of wine that is A really Bíblia good and diz perfect. que a vontade de Deus, the will of ela não God é só boa, is not just good. ela também é perfeita, agradável. perfect and Não é só agradável, It's not just mas ela pleasing. também é perfeita. But it's A perfect. fé do tipo de Deus gera o milagre na perfeição. The miracle and the perfection. Não gera só o que é bom, It's not just what's good. gera o que é bom e agradável. When it's good and Mas não pleasing. gera só o que é bom e not just agradável. what's good and pleasing. Gera o que é bom, What's o que é good, agradável what's pleasing, e o que é perfeito. And what is perfect. A fé que gera um milagre. The faith that conceives the miracle. Eu tomei uma decisão de qualidade. I made a decision E today. eu disse, Senhor, And I said, Lord, eu quero a partir de hoje I want from now on caminhar nesse tipo de to fé. walk up on this level of faith. Nessa noite, Tonight, eu gostaria que você I want that que you quer decidir tomar a mesma decisão, decide to make the não same espera, decision. corra, corra, Don't corra, wait, corra. come. Corra que o ambiente está preparado. Corra para o altar, para o lugar do milagre. E peça ao Senhor. Diga, Senhor, nessa noite say, Lord, tonight, eu quero sair I want to leave do nível da fé comum the level of the common para a faith. fé extraordinária, Extraordinary. para a fé incorruptível. Interrupt the faith. Isso, abre a sua boca e aí Open mesmo your no seu mouth. lugar, In your fale com o Senhor. Speak to the Demonstre o tipo de fé que está a ser gerada no seu interior. Diga, Pai, eu creio em Ti. Father, I believe in you. Eu creio em I Ti. believe in you. Eu creio sem mesmo te Even ver. if I don't see Eu it. creio sem mesmo te Even ver. if I don't see it. Creio em Ti, Senhor. believe, Lord. Nessa noite, Tonight. eu decido I decide. ficar totalmente persuadida Persuaded. pela Tua vontade, By your pela will. Tua palavra, By your pela word. Tua promessa By your sobre a minha vida. promise in my Isso, abre a sua boca e peça ao Senhor. Diga, Pai, me dá força, me dá força, me dá força para confiar mesmo no incerto. Me dá força. Diga, Pai, me ajuda a descansar em meio ao caos. Me ajuda a descansar em meio ao caos. Há uma graça liberada sobre esse lugar. Diga, Pai, me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ajuda a descansar e a crer na Tua promessa. Se o Senhor disse que vai fazer, traga a memória nessa noite toda a promessa e palavra liberada sobre a sua vida. E diga, Pai, eu creio, Pai, eu confio, Pai, eu descanso. Pai, nessa noite ajuda-nos a sair do ordinário e a ascender ao extraordinário para vivermos o sobrenatural. Pai, ajuda esse homem, ajuda essa mulher. Isso, os intercessores e os pastores podem sair e orar por cada um. Diga, Pai, em nome de Jesus, dá força à tua filha para confiar e descansar e entender que eu estou no controle. Eu não falho, não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A minha palavra se cumprirá sobre a tua vida. Por mais que você não entenda, por mais que você não entenda, eu estou fazendo. A tempestade e o vento
nessa noite. There's a grace released Há uma tonight. graça liberada nessa noite. Grace released tonight. Decida confiar e descansar. Decide to believe and Deus trust. está no controle de tudo. God is in control of everything. Decida confiar e descansar. Decide to believe Eu and não trust. sei qual é o diagnóstico. I don't know what is the Eu não result. sei qual é o I diagnóstico don't know what is the que os result. homens decretaram Man has the sobre a sua vida. upon your life. Mas eu vim te dizer nessa came to noite, tell you tonight, como boca de Deus, as the mouth of que a God, palavra do Senhor, word of God, a palavra do Senhor word of God, é a última is the last sobre a sua vida upon your life. e não a palavra dos homens. And not the more the man. Eu vejo aqui restauração financeira em I algumas see vidas, financial restoration. restauração nas finanças, Restoration of finances. aquilo que tem tirado a tua paz. Has been taking your peace O away. Senhor está a trazer a The graça Lord e a is cura bringing grace and nessa noite. tonight. Wow. A fé do tipo de Deus, a fé que agrada a Deus. God that pleases A God. fé que agrada a The Deus. faith that pleases A God. fé que agrada a Deus. O que um Deus é capaz de fazer What a God can do na vida de um homem que agrada ao seu coração. in the life of a man that pleases his heart. Pai, nós te agradecemos Father, we thank you por esse momento for this time de cura, of healing, de renovo, of renewal, de comunhão, of communion, de intimidade, the intimacy, de restauração of restoration sobre esse lugar. upon this place. Nós te bendizemos We bless your name por todas as coisas for all things que o Senhor já liberou that the Lord has nas released regiões in heavenly celestiais realms para cada um de nós. for all of us. E nós dizemos sim e amém. And we say yes and E amen. nós dizemos sim e amém. Yeah and E amen. nós dizemos sim e Yeah amém. and amen. No nome de Jesus. In the name Você of que crê, Jesus. aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor e volte para o seu lugar. Nessa confiança, Let's trust. a maior dificuldade The biggest não é difficulty quando estamos reunidos is not when you're gathered e recebemos a palavra. and receive the word. A maior dificuldade The biggest heart é quando saímos do lugar em que a palavra foi liberada. when we leave the place that the word was released. Ao sair por essas portas, By leaving these doors, a realidade the reality vai voltar a bater a porta. will knock the door. Só que agora, quando ela bater a But porta, by the time the reality knocks the você door, vai abrir a porta you open the e door vai dizer: and you will eu say, decido ter uma fé I incorruptível. decide to have an incorrupted faith. O que será do meu amanhã? What about my tomorrow? O que será do meu amanhã? What about my tomorrow? Deus está cuidando de tudo. God is taking care Com of quem it. será que eu vou me casar? Who am I going to marry? Deus está cuidando God de is tudo. taking care of everything. Creia em Deus. Believe in God. Confie em Deus. Trust God. É essa fé This is the faith que faz o fraco vencer. that makes the weak win. É essa fé This is the faith que faz o soldado abatido lutar. that makes the soldier fight. É essa fé que faz o inimigo correr. This is the faith that makes the enemy flee. É essa fé que faz o cego enxergar. This is the faith that makes the blind to É see. essa fé que faz o surdo ouvir. This is that same faith that makes the deaf hear. É a fé do tipo de It's Deus. the faith of the type of God. E nessa noite, And tonight, ela está disponível para cada um. she's de nós. available for all of us. Amém? Aplauda o Senhor. Ele é digno. It's worthy. Amém? Aí no seu Hallelujah. lugar eu queria pedir que você abraçasse o seu irmão. Go to your place and I want you to hug Disse, your meu irmão, brother. bem-vindo a uma nova estação. Welcome to a new season. Bem-vindo a um novo estágio de fé. Welcome to a new stage of faith. O estágio da fé incorruptível. Bem-vindo. E permaneça nela, amém? And remain in it. Em Amen. nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome o seu assento aplaudindo o Take your Senhor. seat celebrating the Lord. Come on. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory Fomos to God. abençoados, amém? You are blessed. Eu Amen. fui tremendamente I abençoado. was extremely blessed.
E vamos continuar a adorar o Senhor nessa noite. Continue to worship the Lord tonight Vamos ofertar ao Senhor. with our offers. Vamos louvá-lo com os nossos dízimos e as Let's nossas ofertas. Amém? Worship Him with our tithes and offers. Prepare aí o Amen. seu dízimo, a sua oferta. Prepare your tithe and your offer. E venha crendo no Senhor, And come believing in the Lord no Deus da provisão. and the Amém? God of the provision. Isso. Saia do seu lugar, esteja à vontade para ofertar Leave your seat and be e welcome. para dizimar na casa do Senhor. Offer and tithe in the house of the Lord. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele a sua mão, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Pela humanidade, não invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Ele abre a porta, ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. De noite ou de dia, ele as suas mãos, sua bênção. Comece a cantar, comece a cantar. Muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Amém. Já ofertamos? Amém? Já ofertamos We are all todos? offered. Alguém ainda ofertando? Amém? Your offer, amen. Se não, tome o seu assento rápido. And take your seat quick. Domingo teremos o nosso culto de celebração. Amém? Sunday we E have our lembrar que service esse of domingo celebration. teremos a unção com dos dizimistas. have Amém? the anointing of the Você que é tithers, amen? dizimista, If you have- ao entrar, ao chegar, receba a unção no nome de Jesus. You're a tither, you receive E the anointing. o próximo domingo teremos a nossa Santa Ceia. And Amém? next Sunday we Em have que our own cearemos com supper. as nossas famílias no nome de Jesus. Quarta-feira que vem, Next Wednesday, dia 8, Pastor Júnior Trovão e Raquel Pereira. Amém?
Como disse o nosso pastor, eu saúdo a nossa igreja. Amém? Pastor Júnior Trovão, é uma bênção, estará aqui na quarta-feira. Então, em nome de Jesus, venha e convide mais alguém. Come and invite someone else. Amen. Nós, os crentes, temos que deixar de ser egoístas e querer a comida só para nós. Amém? Venha e traga mais alguém no nome de Jesus. Amém? Lembrar que o nosso pastor já estará aqui. Em nome de Jesus, o nosso pastor está numa missão no Brasil e será amanhã a marcha para Jesus. Amém? Você que puder, esteja orando pelo nosso pastor, que ele precisa muito das nossas intercessões. Amém? Glória a Deus. Há alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus, que nunca o tenha feito publicamente. Só é possível a pessoa desenvolver este nível de fé You can develop this level of faith buscando o conhecimento de Deus. by seeking the knowledge of E para God. você conhecê-lo, And for you to know Him, você precisa de primeiro aceitar. you need to first accept Him. Alguém aqui que nunca fez do Senhor, Is anyone here that have done the o Senhor Lord? da sua vida, tem aí uma mão. There's a hand there. Aplauda o Senhor. A festa no céu. Mais There's alguém? celebrations in heaven. Come Um on. ministro ou um pastor. Amém? Mais alguém? Alguém que deseja aceitar a Jesus publicamente Who else como Senhor e wants to accept Salvador. Jesus as the Amém? Lord and Savior? Eu queria que o irmão colocasse a mão sobre o seu coração Put your hands up on your e chest repetisse após mim. and repeat after me. Diz assim: Senhor, Say, Lord, nessa noite tonight eu te agradeço I thank you pelo perdão dos meus for the pecados. forgiveness of my sins. Muito obrigada Thank you pelo sangue for the blood vertido na that was cruz. shed on the cross. E nessa noite And tonight eu declaro I declare publicamente publicly que eu that I aceito accept como meu Senhor as my e Lord Salvador and na minha Savior vida. in my Se life. você fez essa oração, You've done this aplauda o prayer, Senhor. celebrate O the irmão Lord. está abençoado, amém? Aplauda porque a festa no céu! Amém? Glória a Deus. Glory to Alguém God. nos visita pela primeira vez? Is anyone visiting for Nunca estive nessa. Amém. Temos aí I've uma never irmã, been here. temos aqui o irmão. Quem mais? Quem mais? Temos aí uma irmã. Façam os irmãos se sentirem amados. Amém. Você que está aí do lado, abraça. Diga, seja muito bem-vindo à família. Glória a Deus. Amém. Glory to God. Sejam bem-vindos à casa. Be welcome in the house. Minha casa é sua casa. Mi casa es su casa. Amém. My house is your house. Sintam-se à vontade, a casa do vosso pai também é do vosso pai. Feel free because it's the house of your father as Amém. well. Amen. Acho que já demos todos os I anúncios. think we have all the announcements. Podemos ir para casa We abençoados all go home blessed. e estar de volta no domingo. And we come back on Sunday. Amen. E eu gostaria de pedir I'd like to ask para... Eu vi a líder Nadine. Amém? Para vir orar. Amém? Para terminarmos o nosso culto. Amém? Isso, levante as suas mãos, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém? Amém. Amen. Podemos fechar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Aí no seu lugar onde você estiver, agradeça a Deus pela palavra fresca que Ele nos trouxe no dia de hoje. Diga, Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que me deste hoje, tudo aquilo que imprimiste hoje no meu espírito. Senhor, nós te agradecemos pela palavra liberada no dia de hoje, Senhor. Permita com que os nossos níveis de fé ascendam cada vez mais. Senhor, leva-nos para nossa casa em segurança e traga-nos novamente no domingo para te celebrarmos, adorarmos e louvarmos o teu nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Deus abençoe.